Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam nos ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui na segunda parte, no segundo capítulo da segunda parte, e nós estamos no momento em que Saulo, cheio de dúvidas e angústias ali logo após o seu encontro com Jesus às portas de Damasco, dúvidas que dúvidas, né? Ele não tinha dúvida nenhuma quanto a sua visão gloriosa e ao novo rumo que ele daria à sua vida. Mas ele estava assim, sem saber, mas como seria, como ele ia se manter. Antes ele tinha um emprego bom, né? O melhor emprego da época, que era o de rabino. E agora, né? Ele tinha se preparado a vida inteira para isso, desde criança, estudando a lei com profundidade para poder ocupar uma cadeira ali no Sinédrio. E agora ele ia falar coisas, como ele já havia tido uma experiência ali prévia na sinagoga de Damasco, né? É, ele falaria coisas que o Sinédrio não iria compreender, muito menos aceitar. E ele fala: e agora, como que eu vou fazer? Eu vou dedicar minha vida para Jesus, isso ele não tinha dúvida, mas como que eu vou fazer para viver, sobreviver, me manter? Né? Ele está pensando nas questões materiais. E aí ele decide ir ao deserto, à cidade de Palmira, se aconselhar com com seu antigo mestre, né, que foi Gamaliel, o mestre que o preparou para todas as situações da vida, sempre tinha um bom conselho. E eles estão ali conversando, e nós chegamos num ponto da conversa que é justamente o ponto que dá nome a este capítulo, né? O tecelão. Então, é dentro desses bons conselhos que Gamaliel, ali do alto da sua sabedoria e do alto da sua vasta experiência, e já um espírito preparado, falamos um pouco de Gamaliel semana passada, no áudio da semana passada, ele vai ali inspiradamente dar bons conselhos para o Saulo. E na semana passada, quando o Saulo pergunta justamente essa parte, né, como que ele ia fazer para poder se manter, então Gamaliel responde, né, que lembra ele que antes, quando ele era criança, na primeira infância dele, na primeira não, né, não é na primeira infância, mas ele muito jovem ali, talvez na pré-adolescência, na infância, né? Ele aprende, é um costume judaico, né? Os pais ensinam para os filhos o seu ofício. E a família de Saulo, o pai de Saulo, era um importante tecelão, né? Um rico tecelão, que fornecia, vendia tecidos ali para os romanos, né? Para as túnicas, as capas, enfim. E o pai ensinou para ele, quando ele era criança, esse ofício, e Gamaliel lembra a Saulo disso, né? Então, olha, e antes disso, Gamaliel fala para ele, dá uma lição assim primorosa, que né, foi para ele, mas está registrado num livro que chega até nós, então é uma lição que é para nós, falando da importância do trabalho, né? Como ferramenta de edificação para o espírito na terra. Não há que se falar em evolução, em caminhada para o alto na inércia, né? É no trabalho mesmo que vai haver é, essa evolução. E o trabalho com o bem, né? Com o objetivo sempre do bem, do bom, do belo, do justo, do correto. Então, qualquer trabalho que se faça, independente se é a nossa profissão, é aquele que a gente vai ganhar o pão nosso de cada dia, ou se é um trabalho voluntário, ou seja, se é remunerado ou não remunerado, toda a atividade do homem na terra deveria ser feita em honra e glória de Deus, né?
deveríamos santificar as ações produzidas pelas nossas mãos, pelo nosso intelecto, sempre deveríamos utilizar como ferramenta para o bem, né? Então, o Gamaliel dá uma vasta lição nesse sentido, e aí a gente vê os conselhos que ele dá, e nós vamos retomar aqui, relendo o último trechinho desses bons conselhos de Gamaliel para Saulo, né? Então, olha, o último parágrafo aqui, que lemos a semana passada, Gamaliel fala, olha, todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Então, todo trabalho é abençoado. Nós que deveríamos ter uma consciência plena disso e dedicar cada trabalho que a gente se propõe a fazer, uma louça que vai lavar em casa, seja o que, qual for a nossa profissão que nós vamos, quando a gente sai de manhã de casa para ir lá exercitar, o trabalho voluntário, enfim, qualquer atividade que a gente faça, se a gente tem essa consciência aqui, olha, todo trabalho honesto e sustelado com a bênção de Deus, nós deveríamos oferecer os bons frutos do nosso trabalho a Deus e pedir, né, as bênçãos de Deus para o bom andamento desses trabalhos. É por isso que nas casas espíritas, por exemplo, não se inicia nenhum trabalho. Nas casas religiosas, de uma maneira geral, né, não se inicia um trabalho sem antes uma prece, né? Uma prece de pedido de proteção, de pedido de que a espiritualidade, que Deus esteja ali presente, abençoando aquele trabalho, né? Então, olha, todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo, onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Olha que profundo esse ensinamento que o Gamaliel dá para Saulo, né? Então ele diz assim, olha, porque isso aqui já é uma lição de humildade. Ele tinha o melhor emprego da época, não existia nenhum emprego que se comparasse a esse. Ser um rabino, né? Ele era um rabino. Então, olha o primeiro testemunho de humildade que Saulo dá, e ele era conhecido, né? Ele era famoso, ele tinha uma reputação ali, né? E o que ele vai fazer? Ele vai renunciar a isso tudo diante da sociedade para ser um simples tecelão. Sabe quem mais fez isso? Só a título de curiosidade aqui, que nós, né, estamos tendo. É um estudo, então a gente, na medida do possível, é bom a gente aprofundar e sair até dos limites do livro e da história, né? Traçando alguns paralelos. Mas nós temos, com certeza, vários outros, tá? Mas eu, enquanto estava lendo isso aqui, me recordei do próprio Kardec, que antes de se apagar para o mundo com um pseudônimo, né, Allan Kardec, ele era um respeitabilíssimo professor da alta sociedade parisiense ali. Então, assim, ele era um grande intelectual. E não vamos esquecer que a fama das pessoas nessa época que Kardec viveu, a fama vinha justamente pela riqueza das ideias, né? pelo gênio das ideias intelectuais ali. Então, era o período do iluminismo em que se valorizava muito a inteligência das pessoas. E ele, desde muito cedo, né, quando a gente pega ali para ver a história, a biografia de Kardec, sabe que ele sempre foi aluno que se destacou a ponto de poder, ainda jovem, ainda adolescente, substituir o mestre, né, seu mestre que era Pestalozzi, na ausência deste. Então, um espírito, assim, um sábio, né? Quando a gente pega, por exemplo, para ler a Gênese, que é um produto dele, né? A Gênese não tem psicografia,
não tem médium ali, é as observações de Kardec falando de ciência. É Kardec por Kardec. E a gente vê da onde esse homem tira tanto conhecimento sobre todas as coisas, de todas as áreas das ciências, né? E ele era um pedagogo. Então, assim, e dentro dessa coisa da pedagogia, que o que é, gente? A pedagogia nada mais é do que, vamos aqui usar a racionalidade. A pedagogia é a ciência das ciências, porque é através dela que nós vamos ensinar todas as outras ciências. Um professor que possa ter todo o conhecimento do mundo, professor de matemática, vai. Ele sabe tudo de matemática, mas ele não é um bom pedagogo, ele não tem uma pedagogia, um método eficaz para fazer com que todo aquele conhecimento que ele tenha esteja disponível e compreensível para os seus alunos, ele não atinge o seu objetivo. Então, Kardec, ele era um pedagogo por excelência, a ponto de haver escrito uma cartilha ensinando as mães a educarem os seus filhos, né? Então, ele era de fato assim genial, né? E ele havia lançado vários e vários livros, o professor Denizar, né? Rivail. Então, Hippolyte, eu nunca sei a ordem do nome dele. Hippolyte Leon Denizar Rivail. Acho que é esse o nome do Kardec. Eu sei que são todos esses nomes, mas não sei em que ordem. Começa com Hippolyte. Então, o professor Rivail, ele, com esse nome de Hippolyte Leon Denizar Rivail, creio que seja isso, ele havia lançado muitos livros. A sociedade parisiense o aplaudia de pé. E quando ele percebe o movimento ali das mesas girando e com movimentos que demonstravam uma inteligência oculta ali por trás, e aí ele começa a se debruçar, né, com esse seu olhar, com um olhar científico ali do pesquisador, e ele descobre toda uma ciência e deixa isso aí para nós, ele se apagou completamente. Ele mudou o nome dele por uma demonstração de total e absoluto desinteresse dele mesmo, humildade, porque ele renunciou às glórias do mundo para ser até ridicularizado pelas mesmas pessoas que há bem pouco tempo o aplaudiam, né? Então, o que acontece com Saulo aqui nesse momento é a mesma coisa. O conselho que Gamaliel dá para ele é a mesma coisa. É muito mais honroso você deixar de ser um rabino e passar a ser um tecelão, mas mais honroso aos olhos do quê? Aos olhos dessa nova ciência que Gamaliel já trazia no coração, que era as verdades de Jesus, né? Então, pensando por essa ótica do homem de bem, do homem, do servo ali de Jesus e tudo mais, é muito mais honroso isso. Há muito mais mérito espiritual para aquele que, numa, numa demonstração sincera de humildade, renega aos maiores títulos da terra para ser um simples servidor de Jesus. Foi o que Kardec fez e é o conselho que Gamaliel está dando para Saulo. E ele vai atender. Vamos continuar aqui com a nossa leitura, né? E aí, olha, Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: Não esperava de vós senão esta franqueza e essa sinceridade que iluminam o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante, que foi o que falamos, né? Santificar o trabalho. Não como um trabalho como uma obrigação, mas como um ato de servidão. Mas servidão a quem? A Deus, né? A algo maior, muito maior do que nós.
Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte, penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia, em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Vamos nos recordar ali na primeira parte do livro daquele Saulo intempestivo, impaciente, né? Ele reconhece essas dificuldades que ele carregava ali no seu espírito e que o tear iria ajudá-lo ali a burilar, né? Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças, né? Seus desejos ali, seus bons propósitos. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Então, quando a gente lê um parágrafo desse, a gente imagina como que era a atmosfera espiritual daquela conversa, né? A gente fica imaginando quantos espíritos ali, trabalhadores da seara de Jesus que estavam ao lado de Saulo agora, o vaso escolhido, né? Não é assim que Jesus se refere a ele, o vaso escolhido. Tanto que ele foi apóstolo sem ter sido discípulo, né? Ele não precisou estudar com Jesus para aprender de Jesus como os outros, mas no entanto, sim, era um apóstolo. Por quê? Porque já encarnou, já reencarnou, enviado de Jesus, né, para uma tarefa, para uma importante missão, o vaso escolhido. E é muito interessante, eu sempre trago aqui alguns apontamentos, né, de coisas que enriquecem. E todos sabem que eu sou muito fã do trabalho do professor Severino Celestino, que é um espírita, um profundo estudioso e pesquisador. E uma das coisas, eu aprendo muitas coisas com ele, uma das coisas que eu aprendi que me marcou bastante é que ele é fluente na língua, no hebraico antigo, no hebraico que se fala até hoje, mas ele foi fundo na língua que já não se fala mais, que é o hebraico lá da época de Jesus, hebraico. Jesus falava aramaico, sim, mas o aramaico da época era como se fosse o inglês hoje. O brasileiro fala inglês, o americano fala inglês, o argentino fala inglês. Todo mundo fala inglês porque é uma língua comercial, todo mundo entende, né? Então, o aramaico era uma língua dos arameus, que era um povo assim, que tinha muita projeção nessa parte do comércio, então essa língua era largamente falada e todos falavam, mas cada qual lá tinha sua língua, e o povo hebreu, a língua original de Jesus, ali até, né, como um judeu que era o hebraico, né? Então, o professor Severino, dentro das suas traduções aí, e ele foi muito profundo, né? Ele foi muito além da fluência, ele procurou entender, estudar costumes da época, costumes judaicos, para poder entender bem o contexto. Então, ele fala, por exemplo, que quando Jesus diz para Ananias, né, para Ananias ir lá curar a cegueira de Saulo, Ananias, e ele fala isso não com base nesse livro, ele fala isso com base no que consta no Ato dos Apóstolos, né, na Bíblia. Ananias fala, mas Senhor, né, ele fica meio relutante, ele fala, mas o senhor sabe quem é esse homem? Né, ele veio para cá para perseguir, para matar, né, assim, não fala matar, mas ele tem perseguido e ele veio para cá com essa função, e o senhor está me mandando ir lá, né, em outras, assim, com as minhas palavras, é assim como Ananias recebe quando Jesus pede para que ele vá, né, até a rua direita para curar, para devolver a vista a Saulo. E segundo o professor nos narra, né, nos textos originais, quando Jesus fala para ele, Jesus responde a Ananias o seguinte: este aí é um cli,
essa palavra ficou, que é uma palavra fácil, uma palavra hebraica, né? E que Jesus teria respondido. Este aí é um cli. E o que, que significa, segundo os ensinamentos todos aí dos produtos, do árduo estudo que o professor Severino faz? Cli para os judeus ali, antigos e tudo mais, significa o vaso escolhido. É isso, né? Então, Cli é um espírito que já foi designado, foi escolhido por Deus e enviado, né? Então, assim, esse parênteses para a gente entender que Saulo já veio com essa, né, já veio preparado mesmo para essa missão a desenvolver. Só que ele estava ali meio esquecidinho, precisou Jesus aparecer para relembrar, né? Bom, mas vamos lá, voltando, né? Ele sabe que o tear vai ser ali o trabalho que vai favorecê-lo no seu trabalho de reforma íntima, né? Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado, né? Aí eu já li isso aqui. Deus abençoará tuas esperanças. Tá, foi aqui que eu estava, que eu li. Já li também. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia, ou seja, uma atmosfera espiritual tão maravilhosa. Quantos não estavam ali comungando dessa conversa, intuindo Ananias, ou Gamaliel, né? Favorecendo ali Saulo também a assimilar tudo isso, a relembrar de seus compromissos, a ficar aberto a se preparar para o trabalho que viria, né? Então, uma atmosfera espiritual realmente maravilhosa. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio dizendo receoso: pretendo retomar o ofício da primeira idade, né, de quando ele era criança, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo em Palmira. Então, ele não tinha dinheiro para voltar, né, a Damasco, a Damasco não, a Jerusalém, para começar a trabalhar como tecelão lá. Então, ele fala, vou começar aqui mesmo, que eu não tenho dinheiro. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava como fazer-lhe esta confissão. Então, ele estava meio com vergonha, né? Ele estava numa situação realmente difícil. E aí Gamaliel diz, olha, como não obtemperou Gamaliel solícito? Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. Aí, aqui estou me recordando até da parábola do semeador, né? É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. E aí Saulo diz, né? Mas que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim, o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio.
Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo. Não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Veja que esse conceito que depois foi largamente utilizado por Saulo, né, por Paulo, como homem velho, ele traz ali em uma das suas epístolas toda uma narrativa belíssima sobre a morte do homem velho, o surgimento do homem novo. São ideias trazidas de Gamaliel. Veja que quem usa esse termo é Gamaliel, né? Falando do homem velho. E veja que sábios conselhos ele está dando aqui. Está dizendo para ele que sim, é importante ele voltar lá para Jerusalém, até mesmo para Damasco, mas não agora. Agora ele está vulnerável. Agora é como se a semente é mais ou menos assim. Tem que se fortalecer mais. Ele tem que construir mais. Ele tem que se fortalecer. Tem que construir mais virtudes ali para que ele consiga voltar a esses locais sem correr o risco da semente ou ser pega pelos pássaros ou ser sufocada pelos espinhos, né? Por quê? Porque ele vai encontrar a família. Então aí Gamaliel fala, olha, tem a família que vai pressionar, tem os seus antigos companheiros lá do Sinédrio. Então vai ser tanta pressão que como você ainda está muito recente, se você não tiver raízes mais profundas, pode ser que perturbe, pode ser que não dê certo, né? Então Gamaliel fala para ele, olha, eu vou falar com meu irmão para arrumar alguma coisa para você, né? Sem falar quem você é, para você já começar a ter algum recurso, né? Já vai começar a fazer alguma coisa ali trabalhando com couro, alguma coisa assim, né? E sem falar quem você é, né? Ou quem você foi, no caso, né? No caso do título dele ali, né? De ex-rabino ou rabino. Esse, porque agora ele já não é mais, né? Vou pedir um favor ali para o irmão arrumar algum trabalho para ele ficar ali naquela cidade mesmo, por ali, né? Vamos dizer assim, anonimamente, né? Trabalhando, né? Para ele começar a exterminar o homem velho. E aí ele responde, olha, compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio sem que o percebesse, sem que o percebêssemos. O moço tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro, né? Então, foi essa última frase que Gamaliel diz a ele, né? Aliás, Jesus exemplificou tudo isso permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. Aprendeu com o pai dele, né? Como era uma tradição judaica, os meninos aprendiam a profissão do pai com o pai, ainda meninos, né? O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Já tivemos a oportunidade nesse estudo de falar sobre o deserto, o significado do deserto para o povo judeu. Porque diante da ausência de tudo, só resta uma conexão muito direta com Deus. Então eles iam para o deserto quando eles queriam meditar. Então o deserto foi isso que Gamaliel fez, né? Ele quando ele recebeu os pergaminhos ali de Simão Pedro, que ele leu, aquilo mexeu tanto com ele que ele precisava meditar, refletir. Então, por isso ele foi para o deserto, se retirou para o deserto para poder refletir com mais atenção, né? Então, em, em episódios anteriores ali, nós já falamos, já refletimos da importância, muito importante, entre a tradição judaica
o deserto. Eles buscavam o deserto como uma forte conexão com Deus, né? E repito, diante da ausência de tudo, porque no deserto não tem nada, diante da ausência de tudo, só resta uma coisa, só resta Deus. Então, por isso que a conexão com Deus era muito grande. E já deu nosso horário, não vamos poder continuar aqui, né? E espero que estejam gostando. Ficamos por aqui. Semana que vem nos ouviremos novamente, né? Vocês me ouvirão novamente. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.